Oi, Tudo bem, tudo certo, maravilha, coisa boa. Seja isso, agora deu. bem-vinda, querida. Obrigada, boa noite, um prazer. Gratidão. Desculpa novamente a outra vez que a gente não conseguiu realizar pelo Imagina, problema da pequenininho, mas agora deu certo. não, e a prioridade, é lógico, é do pequenininho, né? Sim, Antônio, né? é, Bezinho demais. é. Namara, eu quero te agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Nós Pedro, um estamos aqui com uma prazer. expectativa muito boa com a sua live, porque você cuida das coisas mais importantes aqui da, da nossa vida, né? Que é do nosso coração em todos os sentidos, né? Sim. Não só o fisiológico, mas também você é uma pessoa incrível, que eu tive um Obrigada. imenso prazer de conhecer. Para quem não sabe, Nawara foi minha vizinha há um tempo. Isso. Aham. Ela ainda é proprietária de um imóvel aqui no meu condomínio. E ela e a filha e o marido eram pessoas maravilhosas, a gente logo se entendeu. Sim. Também não tem como não se entender com uma pessoa com um sorriso desse, com uma beleza maravilhosa dessa, apesar da nossa diferença de idade. E Sim, eu me apaixonei, né? Me apaixonei pela Maria, por vocês. Enfim, ainda não tive o prazer de conhecer o Antônio, mas espero que isso aconteça em em breve. breve. Sim, sim, com É, certeza. Nauara, esse canal ele foi criado, o canal do Catarse Psique, com o objetivo de trazer vivências para as pessoas, porque a gente tende a sempre ver dificuldades no andamento da nossa vida. A Sim. gente sempre tende a achar que o jardim do outro é mais florido e que as Sim. nossas dificuldades somente nós as vivemos, que elas não existem, que outras pessoas, se estão lá, é porque não passaram por tantos desafios. E a gente sabe que a vida não é bem assim, que todos nós temos desafios em todos os momentos, seja em quais idades, quais Todas as etapas for, áreas. Sim, né? sim, com certeza. Você é uma menina muito jovem, maravilhosa, veio de Rondônia, que foi uma das coisas que me ligou logo a Isso. você, porque eu amo, né? Eu tive um tempo bom em Rondônia Isso. e, enfim, e eu sei que você, apesar de jovem, você tem uma vida, né? Sua Uhum. trajetória de como você, né, lá de Rondônia, como você teve essa aspiração de ser médica e por quê, qual foi o caminho de lá para cá. E aí depois a gente segue a conversa. Eu vou deixar a palavra Ótimo. contigo. Tá Seja bom. bem-vinda mais uma vez. Se Obrigada, apresente-se. Pedrinha. Realmente sou de Rondônia, de Porto Velho, da capital. Nasci no interior, mas fui pequenininha para Porto Velho e fiquei lá muitos anos. E depois que eu terminei a medicina que eu fiz em Rondônia, eu fui para São Paulo para fazer a especialidade em cardiologia. E sempre com a ideia de voltar à minha terra, que é Rondônia, que eu continuo amando de paixão e gosto muito de lá. E ainda é o lugar onde de fato eu me sinto muito acolhida, né? Que é o meu canto original. E acabei conhecendo meu marido, que é carioca, e aí me casei e vim para o Rio de Janeiro. Foi assim Uhum. que eu vim parar em terras do Rio, né? Daqui. E isso já tem 8 anos. Tem 8 anos que eu já moro no Rio de Janeiro e atuo na cardiologia e acabei decidindo ir para a área da neurologia para associar as duas especialidades por ver a necessidade dos meus pacientes quanto à orientação, já que a parte da neurologia vem muito na prevenção. O que é muito legal, essa área da medicina agora, onde a gente consegue atuar na prevenção antes mesmo da doença e se iniciar. Uhum. Então, muitos dos meus pacientes vinham com muitas queixas de sobrepeso, obesidade, associadas às comorbidades já da cardiologia mais corriqueiras, né? Como hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol elevado. E então essa junção tem dado muito certo. Meus pacientes têm tido bons resultados com essa dupla entre cardiologia e nutrologia, que a gente Por não que só trata. vocês. Por que, desculpe, cortei. Mas por que você escolheu a medicina? Por que eu escolhi a medicina? Olha, Pedrinha, a medicina sempre foi como meus pais, no momento que eu e minha irmã nos formamos, que lá em casa somos em três, uma é advogada e somos duas médicas.
acabou que eles ainda tinham aquele sonho de formação, que os dois não tinham nenhuma formação na época. Então, a gente sempre via a medicina assim como uma coisa muito bonita, né? Sobre ajudar o próximo, sobre conseguir dar esse acalento para as famílias, e você acaba não atendendo nunca só um paciente. Você fica sabendo do tio, da tia que também teve aquela outra doença, e você dá uma assistência sempre aos filhos. Então, eu acho que essa parte de agregar muitas pessoas da família me atraiu, sim, e acabei indo para medicina e me apaixonando nisso. Fiz faculdade junto com a minha irmã mais velha, e era legal, era muito legal associar ir para a faculdade com a minha irmã. Fiz internato com a minha irmã, ela acabou indo para a parte da pediatria, mas sempre foi muito bom. Então, assim, eu não sei não foi uma coisa que eu sempre pensei, eu sempre quis ser médica desde pequena. Não, mas acabou acontecendo e hoje eu não me vejo como uma outra profissão. Amo muito ser médica, gosto bastante dessa assistência, de poder ajudar de fato alguém. É bem legal. Era uma aluna aplicada. Acho que sim, era aplicada, deu tudo certo, né? Até fui para residência, coisa que é difícil, e deu tudo certo. Você Mas eu fez gosto. residência em São Paulo? Fiz na Biociência Portuguesa de São Paulo, cardiologia e nutrologia fiz aqui no Rio de Janeiro mesmo, já morando aqui. Muito bem. E hoje você tem uma clínica? Isso, eu tenho meu consultório que é aqui na Barra da Tijuca, que eu só trabalho aqui mesmo, então toda a minha assistência com os pacientes só são aqui nesse consultório, no Américas. Maravilha. Pertinho de casa também, então todo esse fluxo facilita. Então acaba que eu sempre estou só pela Barra da Tijuca e no máximo Recreio. A maioria dos meus pacientes fica entre Barra e Recreio. Tem alguns pacientes que acabam vindo da Zona Sul, mas é um pouco mais difícil. O meu foco mesmo é Barra da Tijuca. Né? E quais são os seus maiores desafios na profissão? Olha, hoje em dia o meu maior desafio na profissão acaba sendo conseguir entrar na mente dos pacientes na necessidade da mudança do estilo de vida. Então, sair do sedentarismo, iniciar uma atividade física, fazer uma suplementação adequada do que a gente acaba não conseguindo absorver numa alimentação, mesmo que fazendo uma alimentação correta. Então, essa mudança de chave na cabeça do paciente ainda é um desafio. Porque muitos dos pacientes, ainda mais os cardiológicos, o da nutrologia até que já vem com outro tipo de pensamento. Já vem, né, com essa necessidade de querer suplementar, de querer se cuidar, de querer fazer atividade física. Já o paciente cardiológico ainda é um pouco mais resistente. A gente ainda tem que trabalhar um pouco, né, nesse convencimento de que essa necessidade dessa mudança, né, da gente ter, para ter essa melhor qualidade de vida. Então, isso ainda é um desafio. Mas você acha que essa resistência é em razão do quê? Eu acho, assim, que já é cultural mesmo, assim, para o paciente um pouco... geralmente os pacientes mais rebeldes, digamos assim, são os com mais idade, né? Aqueles que acham que não tem necessidade de fazer uma boa alimentação. Nunca treinei, nunca não preciso ir para atividade física, não vai mais mudar o meu quadro. De certa maneira, em alguns casos, não muda mesmo. Mas você vai ter qualidade de vida. Vai te ajudar na sua resistência, vai te ajudar nos seus níveis de colesterol, vai ajudar nos seus níveis de pressão, e tudo isso é muito importante. É um conjunto, mas às vezes é difícil conseguir convencer. Eu vejo que eu li, né, na verdade, muito recentemente, de que, acho que antes de nós fazermos a live, eu fui fazer uma pesquisa de que os infartos, os problemas cardiovasculares estão acontecendo cada vez mais cedo, né? Tem muitos jovens, né? Muitas pessoas com menos idade que antes não tinham uma frequência tão grande de ocorrências, agora está acontecendo mais. Isso é verdade? Sim, Você percebe? É verdade. Sim, isso é verdade. Acontece exatamente pelo estilo de vida que se leva. Então, hoje, todo mundo é um pouco mais estressado, uma vida muito corrida acaba não dando prioridade para cuidar da saúde. Então, a gente acaba conseguindo ver esse aumento, sim. E sem contar também que tem duas coisas. Tem o estresse, tem a não prioridade de cuidar da saúde, assim como também tem um diagnóstico mais precoce. Porque hoje, como a medicina está muito mais evoluída, a gente consegue precocemente
diagnosticar essas doenças. Então, o que não, antigamente a gente não conseguia tanto diagnóstico quanto a gente consegue hoje com a evolução da medicina. Então, acaba que também a gente fica com essa impressão de que aumentou assim todos os casos por isso, por dois fatores, pelos dois fatores, tanto a evolução da medicina quanto o postergar a prioridade para a saúde. Em geral, eu acho que é uma doença muito silenciosa, né? As doenças cardiovasculares, elas são silenciosas, sim. Sim, e por Né? isso a importância do seu check-up, né? Pacientes que, acima de 20 anos, que já tem um histórico familiar importante, pai ou mãe cardiopatas, hipertensos, enfim, a gente já tem que fazer esse check-up uma vez ao ano. Né? Pacientes já com doença instalada mesmo, hipertensão, epidemia, obesidade, esse check-up é válido de 6 em 6 meses. Mas aí a gente acaba tendo que avaliar o paciente para ver a real necessidade de orientar. Cada caso é um caso, né? Cada Mas é caso um é um alerta caso, exato. importante. Sim. É um alerta importante. Essa questão da saúde, da preocupação com a saúde, né, com o estilo de vida, eu vejo que está cada vez maior. Sim. Eu vejo pessoas mais preocupadas, né, do que via antes. Uhum. Eu vou te falar do meu caso. Eu em 98, fui diagnosticada com isquemia cerebral. Sim. Isquemias, né? Mas assim, lógico, acompanhada na época, tal, uma tomografia, aquilo... imagina, isso eu tinha, sei lá, 43 anos, 43 anos. Hoje estou com 68, né? Então era relativamente jovem. Sim, sim. E numa vida muito estressada. Eu ocupava altos níveis de cargo e estava sempre assim, às voltas com o trabalho, com o filho, com o marido, com casa, não sei o quê, aquelas coisas que todos nós temos. E o neurologista olhou assim, não se preocupe, né? Não se preocupe. Foi um cardiologista que nas avaliações ali identificou, falou assim, ó. Aí eu fui no neurologista, vai um neurologista. Ele disse, não se preocupe não. Todas as pessoas têm isso aí, né? Você vai seguindo e tome café. Foi a única recomendação que ele me deu. Uhum. Mas eu sou uma pessoa extremamente, assim, atenta às coisas, não preocupada, sabe? Eu não assumo aquela coisa. Não vou fazer uma consulta aqui, que não é o caso. Mas só para falar o seguinte, que eu fui no ortomolecular, ele passou uma série de coisas que eu não fiz nada. Não comprei nada, não me preocupei com aquilo, apenas deixei de comer açúcar. Que era uma coisa que ele falou tanto, e olha, eu era uma chocolatra. Então, assim, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, depois a gente olha para trás e fala, puxa, quanto foi importante. Sim. Parecia pequeno, parecia, né? E o quanto foi importante, você percebe isso até na evolução. E aí foi aos poucos agregando coisas, tipo não comer farinha, glúten, não sei o quê. Você vai tomando consciência de que a sua saúde depende muito de você. Claro que depende do médico, atento, né, e tal, para te apontar os caminhos. Mas se você não fizer, se você não acompanhar, não vai adiantar. Não, quer dizer. não vai adiantar. É muito difícil. É exatamente aquele assunto que a gente já tinha falado sobre o convencer, o conseguir deixar o paciente totalmente consciente da necessidade do empenho dele para a saúde dele, para a qualidade de vida. Atual e principalmente futura, né? O que ele faz hoje em dia, o tanto que ele treina, o tanto que ele se alimenta bem, o tanto que ele dorme bem, o tanto que o intestino dele funciona direito, o tanto que a parte do estresse dele tá controlada, o quanto ele cuida da parte emocional dele, são vários fatores que vão interferir para uma qualidade de vida futura, com certeza. Então, assim, essa conscientização é uma parte bem difícil, sim. E assim, e é muito bom você encontrar um cardiologista que tenha essa visão como nutróloga, né? Hoje eu vi que tem mais outros tantos, mas assim, significa que há uma preocupação mais focada no paciente. Mais humanizada, que é uma coisa que a gente via menos. Quer dizer, o médico... eu percebo que tem aumentado essa preocupação com a humanização nos atendimentos. E você, lógico, uma menina jovem, super antenada, deve ser esse tipo de médica. Eu ainda quero você como minha médica. Pois é, mas, ainda está assim... aguardando aqui a sua mãe.
para lhe acompanhar. Mas Verdade. esse olhar mais cuidadoso junto ao paciente para tentar pensar em várias comorbidades. Claro que a gente não consegue abraçar todas as comorbidades, então a gente às vezes faz associação junto com outros colegas, encaminha, discute o caso, né? Nem sempre dá para a gente tentar resolver todas as áreas. Mas grande parte, na parte da prevenção e orientação do paciente, muda muito, sim, o dia a dia e a forma como ele vai seguir a qualidade de vida. A qualidade de vida do paciente muda muito com pequenos atos. Isso é muito Isso. importante, sim. Nauara, doutora Nauara, né? Mas me permita aqui, já avancei, mas me diga, a gente percebe também, tivemos algumas questões, duas eu já lhe mandei, mas assim, apesar de tudo, de você fazer tudo, ainda se percebe que quando se percebe que os níveis de colesterol estão elevados, onde Uhum. é que entra a nutrologia nessa? A parte da nutrologia com os níveis de colesterol sempre elevados, a gente vai ter que avaliar o paciente. Pode ter aquele caso que mesmo você fazendo tudo correto com dieta e atividade física, você ainda mantenha seus níveis elevados. Aí a gente pensa muito na genética. Então a gente vai investigar, pai, mãe, enfim, acaba ficando por conta da genética sim. Já na parte que você vai mudar o seu estilo de vida para conseguir diminuir esses níveis, é com dieta e na alimentação e principalmente atividade física. Aí tem que entrar a dupla perfeita, dieta e atividade física, que daí consegue-se sim essa diminuição dos níveis de colesterol. Isso é muito Tá. importante. Quando uma nutróloga passa as orientações para o paciente, ela passa só relativo à alimentação ou passa complementos e passa suplementos ou Passa. o A gente acaba exercício? suplementando sim quando necessário, baseado nos exames físicos, no exame físico da paciente e os exames laboratoriais. Então, assim, e muitas das vezes até mesmo de imagem. Aí é um conjunto de coisas que a gente vai fazendo quebra-cabeça para suplementar, muitas das vezes sim. Porque não, a gente não consegue só na alimentação absorver tudo que a gente precisa para um bom funcionamento do organismo. Aí a gente precisa suplementar, sim, muitas das vezes. Às vezes até mesmo injetáveis, que eu já faço aqui terapia injetável no consultório, para uma melhor absorção também. Então tem vários casos, tem várias terapias para a gente estar fazendo com sucesso. Eu dei uma olhada rápida, não vi nenhum questionamento dos colegas aqui que estão nos assistindo, Sim. mas fiquem à vontade para perguntar alguma coisa se quiserem para a doutora. Mas uma coisa que eu ia lhe perguntar, que aliás, repetindo uma daquelas perguntas, é sobre os efeitos da estatina na calcificação das artérias. Uhum. Tem alguma coisa nessa linha, não? Então, a calcificação das artérias em região de carótida, né? Quando a gente faz o Doppler de carótida, principalmente para a gente ver sobre obstruções gerais, as estatinas elas ajudam sim a não evolução dessas placas de gordura, né? Uma vez instalada essa placa de gordura, a gente não está conseguindo removê-la. Então, tem casos que vira cirurgia, casos que acabam tendo que progredir para cirurgia quando uma obstrução maior que 80%, geralmente. E aí a gente vai olhar toda a comorbidade do paciente, né? Para indicação cirúrgica, enfim. Mas as estatinas têm um bom efeito, sim, quanto à evolução da doença. Não a regressão, mas a evolução a gente consegue cessar um pouco com a mudança do estilo de vida e o início das estatinas, sim. Mas as estatinas não estão indicadas para todos os pacientes. A gente tem que sentar e tentar entender o que aconteceu e o que a gente pode mudar para melhorar isso. Mas as estatinas ainda são umas boas terapias, sim. Mas não é para todo tipo de paciente. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a respeito a isso? Bom, o principal agora na cardiologia e na nutrologia, que é a minha dupla dinâmica, é quanto à mudança do estilo de vida. É o principal que a gente tem que focar, sim. É dieta, atividade física, para a qualidade de vida ser cada vez melhor, sim. E a diferença é muito grande. Quando a gente consegue ver o que o paciente vestiu a camisa mesmo na mudança do estilo de vida, ele só tem a agradecer, que fica bem legal. Eu gosto bastante quando o paciente vem empenhado na mudança, não só no sobrepeso, na obesidade, na qualidade de vida mesmo, no sedentarismo, na fadiga, nas dores musculares, tudo isso acaba mudando quando a gente muda o estilo de vida. E o que é cessar o tabagismo também, que é um grande problema.
Uhum. Enfim, tem bastante coisa para a gente estar mexendo para ter com sucesso de tratamento. De qualquer É, terapia, como você mesmo disse. Se a gente entrar com um monte de medicação, mas não mudar o estilo de vida, dificilmente a gente vai ter sucesso. é. Nem Evitar os excessos, né? Excessos de tudo, né? de tudo, De exatamente. álcool, de... Qualquer coisa em excesso não vai ser legal, né? A gente precisa ter esse equilíbrio e aí tudo funciona ok. Uhum. É, depois eu gostaria que você falasse aí do sorteio que vocês vai fazer na sua clínica Sim. para o dia 30 de março, que eu acho que vai ser, que é uma coisa legal, que pelos Sexta-feira, nossos dando seguidores. continuidade ao Dia das Mulheres, aqui no consultório a gente vai fazer um sorteio de terapias injetáveis para pele, unha e cabelo, que a gente chama, que é a saúde da pele, né, no geral. Mas são vitaminas e minerais injetáveis no bumbum intramuscular, que tem grande benefício, mas é para as mulheres, e é presente Dia das Mulheres ainda, e o sorteio é sexta-feira. Então, um mês, né? Tem isso. Aí tem muita gente que já fez a inscrição e estamos animados com esse sorteio aí para ver quem vai ser a sortuda. É, tomara que seja alguém que queira muito, né? Aliás, quem se inscrever é porque quer bastante, né? O resultado é bem legal, eu já fiz, muita paciência. Todo mundo que faz gosta, porque qual é a melhor indicação da terapia injetável? É a otimização de você não ter que ficar tomando medicação via oral e não perde para absorção, né? Porque quando a gente toma alguma medicação via oral, a gente perde para o organismo a absorção dele. Quando a gente faz intramuscular ou na veia, a gente tem absorção de quase 100%, o que é muito mais eficaz e mais rápido. E prático também, né? Muito bem. Doutora, uma das coisas que nós recebemos de pergunta naquele dia, uma foi da estatina, que eu falei, a outra, assim, uma pessoa que faz tudo que é recomendado, né? Muda estilo de vida e faz tudo, se exercita bastante, e etc. Ainda assim, ainda mantém a calcificação. Sim. Isso é porque a calcificação não tem jeito, né? Você não elimina a calcificação, não sei que você coloca um stent, é isso? Depende. Faz a cirurgia. Assim, na verdade, a calcificação deve estar se referindo a qualquer obstrução, né, que a pessoa venha ter, em região de carótida ou cardíaca. Depende de qual vai ser a evolução, de qual grau de obstrução ela tem. Teria, assim, por exemplo, uma obstrução cardíaca importante, que a pessoa já tenha alteração sistêmica de cansaço, enfim, aí o stent ou a cirurgia cardíaca seria indicado, mas é um pouco difícil até da gente bater o martelo falando, porque daí cada caso é um caso, depende dos exames e da clínica do paciente, né? Mas assim, eu entendo a sua pergunta como o que acontece com um paciente que mesmo assim já mudou todo o estilo de vida e continua com a patologia. Seria mais ou menos isso a sua pergunta? Isso. Então, tem alguns casos que a gente não vai conseguir mudar realmente o diagnóstico dela já feito. E aí é aquilo, a gente consegue evitar a evolução dessa doença. Mas 100% resolver alguma coisa que já está instalada, dificilmente. A gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida dela com a mudança do estilo de vida. Mas dependendo do tipo de patologia e do grau de obstrução e localização e muitos outros fatores, a gente não consegue mais alterar, só ajudar na qualidade. Outra coisa, aneurismas. Como? Quando você identifica os aneurismas, faz cirurgia? Depende também. Na verdade, a parte de aneurisma que você fala é cerebral, seria o quê? Nas artérias. Ah, então, obstruções cardíacas, né? Que você quer dizer. Então, as obstruções cardíacas também, às vezes, ou colocação do stent resolve, às vezes é cirurgia cardíaca mesmo, até mesmo aberta que a gente fala. Aí depende do grau de obstrução do paciente, dos exames dele, e a gente precisa avaliar um conjunto de coisas. Para bater já o martelo, isso é cirúrgico, a gente tem que avaliar várias outras coisas. Nós temos aqui entre nós algumas pessoas que mudaram radicalmente. Uma delas, ela faz trilhas de 120 quilômetros já, uma pessoa assim, por volta de 70 anos, né? Que é a Carmele, que está aí. O outro é um colega lá de Costa Rica que anda de bicicletas mais de 10 quilômetros por dia.
E também pessoas assim, de mais idade, mas que mudaram, vem mudando aí os últimos 15 anos totalmente o seu estilo de vida, né? Para pessoas assim, acontece de ter que poder, tem uma outra pergunta que fizeram e daqui a pouco eu faço, é, de suspender eventualmente a medicação de hipertensão? Sim, alguns Que é casos a gente normalizar. consegue. Sim, alguns casos com a mudança do estilo de vida novamente, que é o que a gente mais bate mesmo, perda de peso, cessar tabagismo, iniciar atividade física. Em alguns casos a gente consegue sim estar retirando um antipertensivo. Depende muito até mesmo de fator de idade, mas já acontece sim, da gente conseguir mudar. Melhorar os Maravilha. níveis pressóricos já pela mudança do estilo de vida. E a gente mexe assim, né? Ou então diminui dose, ou então vai para uma outra classe, ou então o paciente usava 3 classes antipertensivas, a gente consegue diminuir para uma. Então, isso é possível sim. Mas não sempre. Às vezes a pessoa faz tudo, mudou muito o estilo de vida e mesmo assim a gente não consegue. Isso é de organismo, isso é com a história genética, nem sempre é possível. Existe alguma relação dos efeitos da vacina de Covid com problemas cardiológicos? Eu até vi aí que a Ângela perguntou, ainda não dá para se bater o martelo quanto a relação ao Covid das vacinas, tá? É tudo muito em aberto, muitos estudos ainda em andamento, a gente não tem como confirmar exatamente tudo o que acontece com as alterações da vacina. Muitas patologias, muito tromboembolismo, ficou-se assim, após a vacina do Covid, eu infartei, tive uma trombose, tive um problema de coagulação, e muito se ficou na culpa da vacina do Covid, mas batido o martelo ainda nos últimos estudos, a gente não consegue confirmar nada. Né? O Covid veio como uma novidade para todo mundo, então está tudo muito ainda em andamento. Para a gente falar com segurança, até mesmo aquela pergunta no tempo do Covid mesmo, vacina ou não vacino? É uma pergunta difícil de responder, né? Cada médico acabava traçando uma linha de conduta, de raciocínio, que às vezes não era igual ao do outro colega, porque é novidade, né? Uma doença nova. Ainda não Então, tá tudo é ainda muito novidade. no escuro, ainda por mais que já passou aí, né? Mais de um ano do ápice mesmo do Covid, mas ainda é novo, ainda está se estudando tudo isso. Para bater o martelo com segurança e responsabilidade de falar se sim ou se não, ainda não dá. Mas, assim, independente da vacina ou não, Hum. quem teve Covid, Sim, teve. muitas alterações. Muita pericardite, endocardite, decorrente do pós-Covid, sim. Muito paciente que segue ainda muito cansado, fadigado, por conta do Covid, das alterações do Covid, com certeza. Muito paciente, sim. Infelizmente, ainda tem muita sequela do Covid e na parte cardiológica também. Beleza. Alguém mais tem algum questionamento? Tá vendo? Muito legal, Vamos Pedrinho. ver. Minha primeira aparição, assim, Pedrinha. Pois linda na tela, mais maravilhosa do que sempre. Tava toda numa expectativa aí desse Ver se encontro. você tem algum recado, alguma orientação que você gostaria de dar, alguma dica. É, E, a- e depois você fala também das suas lições aprendidas nesse processo todo, o que você amadureceu desde que você começou, lógico, muito, né, da carreira, porque todo dia é um novo aprendizado. Mas, sim. assim, no sentido de ter um consultório, ter uma clínica, ou a ir para a cirurgia, ou trabalhar em um hospital, o que Na você definiu verdade, nesse assim, a assunto? minha parte, eu sou da cardiologia clínica, então eu não faço cirurgia, né? Eu só trabalho em consultório mesmo. E o que eu tenho para falar para todo mundo, o que eu bato bastante aqui para os meus pacientes, é quanto à necessidade de mudanças no estilo de vida, que isso vai interferir em tudo. Então, ter equilíbrio mesmo, se você fuma, tentar parar com esse vício, porque o tabagismo é uma coisa que vai interferir muito, ainda mais na parte cardiológica. É sair do sedentarismo. Se você está sobrepeso ou obeso, você precisa de ajuda, né? Cada vez mais a gente fala tanto sobre que a obesidade é uma doença, né? Não existe essa de um obeso saudável, não existe eu tô obeso e tá ótimo, isso não existe, isso vai ter grandes impactos na sua saúde futuramente. Então, assim, essa conscientização de que você precisa fazer o seu check-up, que você precisa fazer os seus exames pelo menos uma vez ao ano,
de que você precisa estar fazendo uma atividade física com frequência, é o grande recado e a grande tentativa, eu acho que da maioria dos colegas, para você ter uma boa qualidade de vida, para você fazer a prevenção das suas doenças, das suas patologias, para você ser diagnosticado o quanto antes quando alguma alteração importante. Então, tudo isso a gente tem que levar muito em consideração e tentar ajudar o quanto a gente puder esses pacientes com a prevenção. A palavra da vez da medicina nos tempos de hoje é a prevenção, com certeza. Com certeza, muito bom. Eles estão perguntando aí quais os exames que você considera necessários para esse check-up anual. Então, assim, não tem um exame de check-up para todo mundo igual. Porque daí a gente vai ver faixa etária, vai ver estilo de vida, vai ver a parte emocional. Tem muita coisa para a gente ver do paciente. Vai ver o exame físico dele, o que está alterado. Às vezes um exame, uma ausculta alterada em consultório, quando a gente examina, a gente direciona para um outro tipo de exame de imagem, diferente de paciente, por idade. Então, não tem uma lista que a gente precisa passar para todo mundo igual, não. Por isso que é tão importante o exame físico e a consulta médica, né? Para a gente poder avaliar e direcionar. Não é igual para todo mundo de maneira alguma. É individualizado. Então, a gente precisa estar conversando. Acaba que, mas a gente pode fazer consulta telemedicina, que vem aí, ainda mais pós-Covid, ainda mais na época do Covid, principalmente, que a gente fez tanta telemedicina, consegue direcionar sim, mas aí a gente pelo menos bater um papo com o paciente para direcionar, ver a história familiar, medicações que usa, estilo de vida, para daí tá fazendo esse check-up. Não tem como a gente fazer igual para todo mundo, não. Tá. Outra coisa, tá cheio de parabéns aí, viu? Doutora Ravena, Sueli. A Vera é minha irmã, obrigada. Ah, é? A Dona Neuza também, uma graça, obrigada. Emma Cristina, obrigada. Minha galerinha aí, todo mundo entrou. Obrigada, gente. Tem, tá. Muita gente querida. Mas deixa eu lhe contar, lhe perguntar uma coisa. Ok, que os exames você não tem como antecipar, mas antigamente a gente ia fazer exames, ia fazer uma consulta cardiológica e lá mesmo já fazia, pelo menos na maioria dos consultórios que eu ia, já fazia o eletroencefalograma. Eu tenho achado muito difícil. Eletrocardiograma, se fazia, é isso mesmo, cardiograma. Se fazia no próprio consultório. E hoje não se faz mais, você sai com um pedido para marcar, para agendar. E aí depende de cada fluxo mesmo. Aqui no meu consultório eu faço porque assim, um paciente jovem, sem comorbidade nenhuma, não tem por que ele estar fazendo um eletrocardiograma só por fazer. Então, a gente tem que ter a real indicação. Mas aqui no meu consultório mesmo eu faço. Então, aqui a gente faz Holter, mapa, faz uma investigação um pouco mais profunda na parte cardiológica, concentrando tudo no consultório, que facilita a vida do paciente mesmo. Facilita muito. Sim. Essa comodidade do paciente é como sou paciente também de algum consultório, quero fazer tudo no mesmo lugar, facilita muito. Então, isso vai de consultório para consultório. Aqui no meu eu faço. Mas aí tem lugares que não fazem mesmo. Sim, é um ponto que eu sempre que vou escolher um médico, eu quero saber se tem, porque já facilita. Né? Com certeza. A gente fazer tudo no mesmo lugar facilita muito. A tua clínica aí, você cuida do quê? Do que, além, é só você? Tem outros médicos com você? Só eu. O consultório é só meu mesmo, só eu que atuo aqui. Cardiologia e nutrologia. Cardiologia e nutrologia, isso. E um pouco de estética também, não? A estética... Não, a estética não. A estética aqui eu ainda não faço. Eu tenho até planos, algumas colegas que têm feito contato, de repente da dermatologia, mas a gente está organizando horários e tudo. Mas no momento só eu mesmo na parte da cardiologia e da nutrologia juntos, né? A ideia é essa, é juntar as duas especialidades mesmo. Acaba que na consulta eu acabo misturando as duas especialidades e fica uma coisa bem completa. Muito bem. Isso é ótimo. Já é mais ponto para a doutora Nauara. Muito bem, colegas. Obrigada por estarem conosco, mas se quiserem ainda fazer uma pergunta, estamos com bastante tempo. Podem fazer, mas eu acho que você foi tão efetiva nas suas respostas que não ficou margem de dúvidas. Sim. Né? Ângela, você se sentiu respondida? Simone também. Ok.
bem. Cheio de parabéns para você. E nós estamos cheios de gratidão à doutora Nauara por estar conosco e a vocês que estiveram aí conosco, né? Nauara, eu agradeço de coração. Te mando um abraço bem grandão para você, para Maria, para o Antônio, para o Sérgio. Saudade de Pois é, vocês. a gente vai aparecer. E, por favor, a palavra é tua, você encerra. E Tá fica bom, mais uma vez meu Petrina, muito agradecimento. obrigada. Como eu disse, foi Obrigada. a primeira vez que eu aceitei esse convite. Seu foi um prazer, ainda mais vindo de você, que a gente tem muito carinho mesmo. Foi muito legal esse bate-papo. Espero que tenha ajudado e acrescentado nas dúvidas do pessoal e nessa conscientização quanto à mudança do estilo de vida, para a gente começar a se cuidar e ter qualidade de vida futuramente. Muito bom, foi muito bom. Eu que estou nessa área de pensar na qualidade de vida de um modo geral, né? A saúde integral, mas com foco na saúde mental, está sendo muito bom. Tem trazido pessoas incríveis. Você sabe que o Miguel já esteve aqui conosco, né? Tá, eu vi, o E, Uro, vi, sim. já trouxe pessoas incríveis aqui. Cada vez eu me encanto mais com todos que vêm, porque sempre há muito mais a acrescentar, Tá né? bom. Querida, muito obrigada mesmo. Obrigada, Érica, Pedrinho. Jacinta, que cheio de coraçãozinho para ti. Beijo para todos. Para Obrigada, todos. Pedrinho. Um Obrigada, beijo. querida. Boa noite. Boa Obrigadão. noite. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.